Oi pessoal, eu sou o Alessandro, chegamos ao começo de maio e como quem acompanha o canal sabe, começo do mês é a época de eu de apresentar a minha lista dos melhores quadrinhos lidos no mês anterior. Ou seja, agora no começo de maio eu vou mostrar os meus melhores quadrinhos lidos no mês de abril. E abril teve algumas peculiaridades. Primeiro, foi um mês no qual eu li muito, eu li mais do que a minha média. Eu li bem mais quadrinhos do que normalmente eu leio. E além disso, eu comecei a ler com mais intensidade quadrinhos brasileiros. Então, esse é o meu Melhores do Mês que tem o maior número de quadrinhos brasileiros, de todos que eu fiz até hoje. E além disso, ele tem um número grande de quadrinhos. Eu tentei cortar, mas esse mês eu li algumas coisas que me agradaram bastante. Mas antes de continuar e mostrar os quadrinhos em detalhe, deixa eu só dar alguns brevíssimos avisos. O primeiro deles é que caso você queira seguir o Ministério dos Quadrinhos em outras redes sociais, há uma página no Instagram, um perfil no Instagram, @Ministério dos Quadrinhos, é só procurar. Tem também uma página no Facebook, tem o link aqui na descrição. Também lembro que em todos os vídeos eu deixo um link da Amazon, caso você vai fazer alguma compra na Amazon e entre por esse link, para comprar qualquer coisa. Esse link vai te deixar na página principal da Amazon. Se você entrar por esse link e fazer qualquer compra, você ajuda o canal a se manter e também a melhorar. Mas bom, vamos ao que interessa, que são as minhas melhores leituras do mês de abril. E tem de tudo, minha gente. Vamos começar então pela Bonelli. Bom, entraram 2 títulos da Bonelli no meu Melhores do mês de abril. Bom, 3 títulos, vamos lá. 3 títulos da Bonelli. É porque um vai entrar nas menções honrosas no final, vocês vão entender. O primeiro deles é esse aqui, Martin Mystery número 7. É uma história autocontida na qual o autor brinca com um clichê de o seguinte, daqueles tipos de livros e histórias que o personagem está numa situação muito inaudita, muito difícil e no final ele descobre que foi tudo um sonho ou ele está numa dimensão paralela. Eu não posso falar muito dessa história sob a pena de revelar spoilers, mas ela é muito bacana, muito divertida, bem escrita, brinca com as expectativas do leitor. No review que eu fiz sobre ela, eu disse que estava sendo a história mais difícil de ser comentada, sem estragar a surpresa de quem porventura ainda não leu, mas é uma história muito bacana. Agora, a outra história da Bonelli, que também está aí nas minhas melhores leituras de abril, foi essa daqui, ó, publicada em em Dylan Dog número 4, Dylan Dog, nova série, número 4, o nome da história é A Serviço do Caos. E aqui nós vemos o mais novo vilão do Dylan Dog, que é o John Ghost. E minha gente, que vilão! É um cara, assim, no mundo corporativo, que mexe com o sobrenatural sem nenhum escrúpulo, e é um cara assim, bastante cruel e muito mais integrado ao mundo contemporâneo do que o próprio Dylan Dog, que é uma espécie de romântico, um pouco na contramão do mundo de hoje. Cara, e a história é muito legal. Tem uma homenagem ao Alan Moore também, aparece um personagem que é a cara do autor de Watchmen. Sim, história bem legal. Na verdade, Dylan Dog, tanto na série clássica quanto na nova série, já falei e vou repetir, se tornou um dos meus títulos favoritos. Saindo da Bonelli e indo para DC, vou mostrar isso aqui, DC 1 milhão. Foi publicado em 2 partes, essa coleção de grandes sagas DC da Eagle Moss. Essa daqui é uma história que faz bastante tempo que eu queria ler. É uma mega saga da DC, que ela tem um núcleo que foi uma minissérie escrita pelo Grant Morrison e tem vários títulos da DC, tipo Action Comics, Detective Comics, Batman, Superman, ganham o número de 1 milhão. É como se essas histórias aqui se passassem 1 milhão de meses depois de Action Comics número 1, a pedra fundamental do universo DC. Cara, isso aqui é uma história de super-herói muito divertida. Nós temos a Liga da Justiça do presente e a versão do futuro da Liga da Justiça. A Liga do presente acaba presa no futuro e a Liga do futuro presa no presente, e ambas têm que lidar
com um plano grande de um vilão. É um gibi simples, é como eu costumo dizer, que é um massa velho, mas é um massa velho muito bem feito, cara. Eu me diverti demais com isso aqui. É aquele tipo de gibi de super-herói que vai agradar o fã old school, que a gente se sente um pouco moleque lendo. Muito divertido. Agora, saindo então do super-herói e indo pro quadrinho de terror. Cara, só fui ler isso aqui agora, Gideon Falls. E, cara, que gibi é isso aqui? Talvez o gibi do Jeff Lemire que eu mais tenha gostado até hoje. Junto lá com Sweet Tooth, talvez, mas, cara, um gibizaço, assim. O que é Gideon Falls, esse primeiro volume chamado O Celeiro Negro? Nós temos um padre que teve alguns problemas na vida, na sua vocação, ele teve iniciar o alcoolismo indo para uma cidadezinha de interior. Nessa cidadezinha de interior nós temos, sei lá, vários problemas girando em torno de um celeiro negro que aparece vez por outra, né? Alguns julgam que isso é uma teoria da conspiração, mas há uma espécie de grupo de moradores que se dedica a tentar combater isso, e esse padre chega e tem algumas visões sobrenaturais que não são explicadas, só que ao mesmo tempo, em paralelo, nós vemos numa cidade grande um garoto que é louco, ou pelo menos que é tido como louco, que ele fica tentando catar lixo para tentar descobrir o que é o celeiro negro que o assombra desde pequeno. E a médica que o trata tenta tirar isso, mas ela começa, em determinado momento, a ter experiências que fazem ela acreditar que talvez o garoto esteja certo. Ou então ela está ficando louca junto com ele. E tudo isso é amarrado num clima de suspense, de tensão, que é primoroso. Gibizaço mesmo, assim, gibizaço. E a arte é da Andrea Sorrentino, que faz, assim, um trabalho também magnífico. Agora, também, o volume 2 daquela que é uma das minhas séries favoritas de hoje em dia, que é Lázaro, sai aí pela Devir. Tem roteiro do Greg Rucka e arte do Michael Lark. Lazarus é o quê? Nós temos um futuro no qual a sociedade continua evoluindo tecnologicamente, mas ela passou a viver um regime feudalista, pelo menos os Estados Unidos são assim. Então quem controla os Estados Unidos são famílias, essas famílias têm territórios, a população é dividida em 3 castas, os senhores, os servos e um grupo de pessoas que não é servo, ou seja, não tem uma função específica para os senhores. E a Lazarus do título é uma personagem que ela é o seguinte, né? Ela é totalmente, quase que fabricada em laboratório, e ela não morre, né? Ela não, tem uma dificuldade grande de morrer. Tipo, se forem para matá-la é muito difícil. Ela funciona como um braço armado. Cada família acaba tendo um Lazarus, assim. Nós acabamos acompanhando a história a partir do ponto de vista, ou tendo uma Lazarus como protagonista. E nesse volume aqui, o universo foi mais desenvolvido. A situação dos refugos, porque essa camada da população que não tem função, ela é mais explorada. Inclusive é uma espécie de teste para refugos se tornarem servos. Gibi de primeira linha. Assim, já está anunciado o volume 3. É aquele gibi que a gente termina um ansioso por ler o outro volume. Isso acontece também com Gideon Falls. E vamos agora, então, para uma sequência de 5 quadrinhos brasileiros. Isso aí, minha gente. Gibis muito diferentes entre si, alguns independentes, outros não, mas que são, assim, gibis excelentes. O primeiro deles é esse aqui. O Últimos Deuses, do Eric Peleias e do Hiro Kawahara, acho que é assim que se pronuncia. Aqui nós temos o seguinte, né? Nós temos os deuses da antiguidade, vários panteões, eles estão morrendo porque não tem adoradores. Odin criou uma espécie de refúgio para eles, até que uma mortal que sofre um acidente, ela bate a porta desse refúgio. Paralelamente, nós temos alguns deuses tentando recuperar o poder passado e fazendo pacto com uma entidade que os deuses derrotaram no passado e que é maléfica, assim. Só que o roteiro é muito bem conduzido. É uma história que é bastante envolvente, o traço é bonito, tem grande aí influência do mangá, mas não apenas, assim. Realmente um gibi muito legal de ler,
recomendo. Bom, então agora vamos, já que eu mostrei um gibi assim mais de fantasia, vou mostrar outro que é um gibi de tiras, que é esse aqui, ó, Malu, que é do Zé Aguiar, que é aquele mesmo autor de Infância do Brasil, que é um gibi fantástico, Infância do Brasil, que mostra, tem até review aqui no canal, que mostra a infância de crianças pobres em diversos momentos da nossa história. Malu é completamente diferente. Malu é uma tira sobre uma adolescente contemporânea. E aqui nesse volume, esse volume ele não está disponível para venda ainda. Ele é de distribuição gratuita. Foi enviado para escolas, também foi enviado para algumas pessoas que trabalham com divulgação cultural. Inclusive, eu agradeço ao Zé Aguiar por ter me mandado esse volume. E o seguinte, o que tem, assim, Malu de especial? É que ela é uma adolescente muito bem construída. Então, assim, as tiras são cômicas, são engraçadas, mas, ao mesmo tempo, elas são verossímeis, elas combinam. Eu sou professor, eu trabalho com adolescentes, combinam com vários adolescentes que eu conheço. Inclusive, a gente discorda e, às vezes, a gente concorda com a Malu. Só que ela é verossímil. Embora, claro, é um quadrinho, é caricaturado, mas ela soa ao mesmo tempo realista. Eu gosto bastante assim, de gibis que trabalham os adolescentes. Assim, eu gostei muito do Valente, por exemplo, do Vitor Cafaz, que tem uma pegada diferente, é mais romântico, o Valente é mais nerdzinho. A Malu, embora ela seja assim, goste de cultura, ela não tem essa pegada do Valente, ela é meio cínica frente ao mundo, ao mesmo tempo bem deslocada. O Valente é deslocado, mas por outros motivos. Cara, o Zé Aguiar realmente assim, é um cara que eu admiro bastante, porque ele transita em gêneros muito diferentes. Então, você pega a Infância do Brasil, é um projeto assim, quase que um drama histórico, talvez, assim, uma pesquisa, e ao mesmo tempo uma tira cômica. Cara, fazer tira é muito difícil. Gibi bem legal, que a Malu, ela saía numa série chamada Folhetim. Isso dá para encontrar, para vender. Aí ela também já saiu em jornais. Aqui está compilado o que saiu em jornais. Dá para achar tiras da Malu, seja em gibis, nessa série Folhetim, seja também nas tiras. E tem o site do Zé Aguiar também, acho que é maluca.com.br. Vale a pena dar uma olhada. Tem tiras dele lá feitas exclusivamente, diretamente para a internet, e a gente vê que o que é feito pela internet acaba tendo outros recursos. Vale a pena dar uma olhada. Agora, ainda continuando quadrinhos brasileiros, duas Graphic MSP que eu gostei bastante. Eu vou começar da que eu menos gostei para que eu mais gostei, embora eu tenha gostado muito das duas. A primeira, essa daqui, Astronauta Entropia, o quarto número do Astronauta, trabalhado aí pelo Danilo Beirute. E essa série Graphic MSP, que mostra releituras de personagens do Maurício de Souza para um público mais velho, ela, assim, é comum terem alguns volumes únicos, né? Mas algumas séries continuaram. Por exemplo, o Astronauta, a trilogia dos irmãos Cafaz também, com a Turma da Mônica. Vamos ter agora a continuidade, tivemos já até saiu, eu que não li ainda, da Mônica Força, sai a Mônica Tesouro pela Bianca Pinheiro. E nessas histórias, o Astronauta é o que é mais uma história de super-herói, parecida com uma história de super-herói. E aqui nós temos o Astronauta, isso é consequência do volume anterior, o astronauta lidando com a situação dele estar lidando com uma filha de uma versão dele de um universo paralelo, né? E ao mesmo tempo está preso num local que atrai as diversas naves, assim. É uma história assim, muito bem amarrada. A Graphic MSP ganhou muito quando aumentou o número de páginas, muito divertida de ler, principalmente para quem gosta do gênero de super-heróis. Agora, eu disse que eu ia da que eu menos gostei para que eu mais gostei. E a que eu mais gostei, eu gostei demais mesmo, que foi isso aqui. Cebolinha Recuperação. É das minhas Graphic MSP favoritas. Junto com Mônica Força e Chico Bento Arvorada. Essa daqui, cara, é um negócio de mexer com a gente, cara. Um negócio de chorar. Pelo menos assim, claro, depende. Chorar é subjetivo, mas é bem emocionante. Nós temos a história de Cebolinha, que é um personagem conhecido por seus planos infalíveis, e ele tem que lidar com uma situação que é o desemprego do pai. Bom, ele vai tentar bolar seus planos infalíveis, né? Criança aí de 7 anos lidando com um drama adulto. Que história bonita, que história que traz alguns elementos assim fortes, bem trabalhados. Quem já passou pelo desemprego em casa vai se identificar com algumas aqui. Cara, de verdade, belo trabalho do Gustavo Borges, tanto no roteiro quanto nos desenhos. Bom, vamos lá. O último quadrinho brasileiro que eu quero mostrar é esse aqui, ó.
Svalbard, que é uma ficção científica que se passa num futuro onde o planeta passou por uma espécie de fenômeno que impossibilitou as comunicações na Terra. Só que a humanidade estava enviando gente ao espaço. Então nós temos uma espécie de pós-apocalipse, só que uma tentativa de colonização no espaço, a humanidade não conseguindo conversar nessas duas situações. E aqui nós vemos algumas pessoas, o pai, por exemplo, das meninas que está no espaço, nós vemos alguém que procura respostas sobre algumas coisas que caíram do céu, mas é bem legal, é envolvente e o cenário é muito bom. E Svalbard, ele faz parte de um universo criado na revista Quad, revista que eu não li ainda. A trama que está aqui, ela vem, né, dessa revista Quad, mas dá para ser lida de maneira independente e é realmente bem legal. Bom, essas foram as minhas melhores leituras, mas eu quero fazer duas menções honrosas, que são duas releituras que eu fiz. Normalmente eu não falo de releituras aqui, mas essas duas releituras realmente são muito boas. A primeira delas é isso aqui, é o Dampiro, volume 1 da editora 85. Eu já havia lido essas histórias quando saíram em formatinho, mas não quando saíram, né? Bem depois de sair, mas já havia lido essas histórias no formatinho da Mitos. E a editora 85 assumiu o Dampir ano passado e tem publicado encadernados, cada um com quatro histórias, né? E eu reli agora. Gente, e Dampir é muito bom. Essa releitura do mito do vampiro e ligada ao ambiente de guerra, ou seja, é uma história que mostra tanto o terror sobrenatural quanto o terror produzido pelos seres humanos. Assim, das séries da Bonelli que eu mais curto. E, por último, mas não menos importante, eu li Desvendando os Quadrinhos, do Scott McCloud. Reli. Isso aqui é um quadrinho sobre quadrinhos. O Scott McCloud, ele quer explicar como os quadrinhos funcionam. Então, o que ele fez? Ele fez um quadrinho para isso. E é bem interessante, porque ele defende o quadrinho como arte legítima. Então, por que ele ia fazer um livro sobre quadrinhos em outra linguagem se o quadrinho é uma linguagem legítima? É muito legal porque aquilo que ele está falando está acontecendo na página. Acho de verdade que ler esse livro muda nosso jeito de encarar os gibis, de encarar os quadrinhos. Assim, livraço mesmo do Scott McCloud, muito bem escrito, profundo, de leitura fluida, assim, é um grande gibi mesmo. Se eu já não tivesse lido, e eu não boto nos meus melhores do ano releituras, então se eu já não tivesse lido esse gibi, ele estaria nas minhas melhores leituras do ano. Isso aqui é muito bom mesmo. Bom, e esse mês foi um mês, como eu falei, com muitas leituras, né? Provavelmente alguns gibis aqui vão disputar pódio aí no fim do ano. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Essas foram as minhas melhores leituras. Agradeço por você ter visto o vídeo. Ele ficou um pouquinho mais longo do que de costume. Bom, acho que mês que vem já volta um pouco à normalidade. É que esse abril realmente li bastante coisa. É isso. Peço o teu joinha se você gostou dele. Te convido a se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Um abração e até o próximo vídeo.